Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre momentos, situações, experiências, tudo aquilo que a gente vai vivendo e que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. E a gente gosta sempre de compartilhar os momentos pelos quais a gente está vivendo e a gente vai sempre transmitindo isso para vocês, porque eu acredito que quando a gente repassa a nossa experiência, quando a gente compartilha momentos com outras pessoas, a gente acaba se tornando alguém mais lúcido, alguém mais consciente de tudo aquilo que nós estamos vivendo e do momento real que nós estamos enfrentando. Eu acabei de sair da lotérica agora, onde costumo sempre fazer minhas apostas. Eu falei com a menina do caixa: olha, eu fico feliz de chegar na lotérica e ver que a lotérica está vazia, que eu não preciso pegar a fila. Ela voltou-se para mim e perguntou: olha, seu comércio também está assim vazio, você fica feliz? Eu respondi: está assim. Mas a culpa não é minha. O que acontece é o seguinte: nós vivíamos há alguns anos atrás aí em uma instabilidade, o Brasil estava crescendo, o real sendo valorizado, o brasileiro aderindo mais à questão do amor à pátria, a gente estava tendo mais respeito das grandes potências mundiais. Aí o que é que acontece? Chegou o dia das eleições, o brasileiro resolveu mudar. E foi um voto não um voto por transformação, foi um voto apenas por uma vingança. E eu falo sempre que a vingança é o pior prato do mundo. A vingança é um prato que você vai degustar ele de uma maneira muito indigesta, e a vingança é um prato que se come cru. Então o que é que acontece? Hoje a gente percebe, em uma cidade com 35 mil habitantes, que o único movimento que nós tínhamos em relação à casa lotérica seria a retirada do pessoal do Bolsa Família, do auxílio que o governo proporcionou às famílias de baixa renda e que naquele momento aqueceu a economia. E graças àquela intervenção na economia, nós não tivemos um colapso na economia no Brasil, ao contrário do que aconteceu com muitos outros países que realmente enfrentaram uma dificuldade muito grande. Eu esperava que o estrago fosse até maior, mas o governo agiu rápido e realmente conseguiu manter as coisas pelo menos em um controle necessário para que nós pudéssemos superar aquele momento de adversidade. Mas as pessoas optaram por sacanear com quem lhes ajudou, e a gente paga muito caro pela traição. Nessa mesma lotérica eu estava lá há 1 ano, 2 anos atrás, e as pessoas falavam o seguinte: olha, um idiota está dando dinheiro para a gente está aqui sacando R$1.000, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um churrasco agora, a gente vai beber cerveja e na eleição a gente vota no papai Lula. Então o que é que aconteceu? Essas pessoas que foram ingratas, elas estão pagando um preço muito alto. Eu não estou pagando esse preço porque eu nunca acreditei nesse atual governo e nem acredito no modelo de governar da esquerda. Porque eu acredito que quando você é contra os princípios da moral, da ética, quando você é contra as Forças Armadas, quando você é contra o homem de bem, quando você é contra o agronegócio, quando você é a favor do aborto, quando você defende marginalidade, criminalidade, você não pode merecer o respeito dos homens de bem. E o que a gente percebe hoje é o seguinte: os homens de bem, os homens honrados, eles percebem que nós estamos vivendo um grande colapso, mas tudo isso é causa e efeito. Só que no Brasil, por ser um país laico, onde as pessoas adoram diversos tipos de entidade e não existe só um Deus, entre aspas, porque as pessoas atribuem tudo que passa na vida da gente a uma entidade. Eu acredito o seguinte, que a gente tem que parar com essa religiosidade barata e mesquinha e a gente começar a avaliar o seguinte: tudo que nós estamos enfrentando hoje no Brasil é o princípio de causa e efeito. As pessoas plantaram tudo que está acontecendo aí. O governo do Lula não mentiu para ninguém. Então tudo que está acontecendo é uma resposta para a vingança que você foi lá na urna e legitimou. Porque é um processo simplesmente de você receber aquilo que você semelhou. O brasileiro estava vivendo uma vida até aparentemente tranquila, o brasileiro estava tendo direito até a fazer churrasco, e o brasileiro, eu não acredito que seja tão medíocre de se iludir e achar que, vamos voltar ao tempo da picanha. Eu acredito o seguinte: tudo aquilo que você planta, você é obrigado a colher. Então o que está acontecendo no Brasil é um momento realmente de instabilidade econômica, de instabilidade moral, ética, e nós estamos vivendo um dos piores momentos da nossa história na democracia atual. Por quê? Os brasileiros se venderam simplesmente pela picanha. E hoje o que acontece é o seguinte: um colapso na economia. A casa lotérica daqui, ela não vivia de jogos, ela vivia de autenticação de benefício do Bolsa Família. Então hoje quase que não existe movimento. Com todos os jogos até acumulados para essa semana, a gente percebe que não tem ninguém lá jogando. Sabe por quê? As pessoas não têm dinheiro nem para fazer suas apostas. E antes as pessoas tinham dinheiro para fazer churrasco, para reformar a casa, antes as pessoas tinham dinheiro para empreender. Então acontece o seguinte: nós estamos vivendo sim
um momento difícil. Eu viajava antes toda semana, viajava às vezes 2 vezes na semana, hoje já tem aproximadamente 15 dias que eu não viajei. Mas, por outro lado, eu percebo que os meus fornecedores também, que viajavam 2 vezes por mês, hoje viajam 1 vez a cada 2 meses. Então a situação, ela está generalizada para todas as pessoas. Se você ficar dentro da tua casa, trancado aí, no teu conforto aparente, e você tem de onde tirar a tua subsistência, você pode até acreditar que tudo está igual, mas não está. A economia do Brasil hoje está colapsando, a cada dia que passa são milhões e milhões de CNPJs que são cancelados, que são dados baixa, e a gente não percebe mais uma iniciativa por parte do governo para que isso venha evoluir, para que isso possa mudar. Por quê? Eu acredito particularmente que a função de um governo da esquerda é exatamente essa que está acontecendo: desestabilizar e tirar toda a estrutura física, econômica, emocional das pessoas. Você vê hoje que as pessoas, na sua grande maioria, elas não respeitam mais o STF. As pessoas hoje não respeitam mais as instituições como polícia. Então tudo isso foi programado. Eu não acredito que você é tão ruim para governar a nação como que a gente está vendo aí. Por quê? É muito fácil, quando você quer fazer o bem, você faz o bem. Mas eu acredito que até essas tragédias aí, muitas delas, é tudo planejado. Tudo isso faz parte de um grande teatro, como assim a aparição agora dos ETs. Tudo isso é para mudar o foco. E coisas muito mais fortes, muito mais prejudiciais para a sociedade estão sendo implementadas. Nós temos hoje um presidente da República que ele passa mais tempo viajando, falando com outras pessoas de outro país do que resolvendo os problemas do nosso Brasil. E nós estamos passando por momentos difíceis, crises existenciais, ou seja, problemas também trazidos pela própria natureza, mas tudo isso é causa e efeito. Quando o homem vira as suas costas para o grande Criador do Universo, aí, meu amigo, não tem jeito. Aí você começa a pagar pelo preço, você começa a pagar as consequências das suas atitudes. Então vamos parar com isso, de achar, Deus está no comando, Deus está no controle. Não. Deus está no controle e no comando do bem. O mal não pertence a Deus. O mal é do inimigo. E o mal é o quê? Simplesmente o resultado de tudo aquilo que o homem está semeando. Assim como o homem semear, assim o homem irá colher. Eu nem viria aqui agora gravar esse vídeo, tampouco eu gosto de falar de coisas negativas, mas eu gosto de falar de coisas que venham realmente abrir a mente e a visão das pessoas. Eu espero que vocês possam acordar para a vida enquanto há tempo. O governo da esquerda nunca deu certo em nenhum país. E por que o governo da esquerda iria dar certo no Brasil? Então o que acontece? Nós tivemos um surto. Eu acredito, da minha parte não, porque eu sei em quem eu votei, mas as pessoas que votaram na esquerda tiveram um surto. E elas vão estar pagando um preço muito caro agora. Eu não estou pagando esse preço emocionalmente falando, financeiramente sim, mas em termos psicológicos não, porque eu nunca acreditei num governo da esquerda, não acredito no Lula, não acredito que esse governo possa melhorar. Para mim, nós iremos viver os piores 4 anos da nossa vida e pedir ao grande Criador do Universo que ele tenha misericórdia e piedade de nós, porque quando eu recebi o resultado das urnas, eu me ajoelhei e falei para o grande Criador do Universo que ele tivesse misericórdia de mim e guardasse a minha e minha casa. Os outros, aqueles que foram lá e traíram a confiança do grande Criador do Universo e que realmente votaram nessa esquerda que está aí só para destruir, para promover o caos, vão ter que pagar e pagar caro, e isso a gente já está vendo. Então, eu não estou me gloriando, eu estou falando o seguinte: tudo aquilo que você planta, você vai colher. Pega esse código e abraça para a vida. Ninguém sai dessa vida sem pagar a conta, valeu? Uau!